Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Essa é a mensagem: abram-se os portais em exultação para que entre o Rei da Glória. Ele quer entrar hoje em sua vida, em seu coração. Tomara que o Rei da Glória, nosso Senhor Jesus Cristo, viva em você e viva em mim. Que nós possamos amá-lo cada dia mais, porque quem ama a Cristo, quem o conhece e o ama, tem segurança na vida. É claro que eu não estou dizendo que nossa vida é um mar de rosas. Você tem problemas aí, não tem? Ai, ai, se tem, não é? E eu também tenho, viu? Não fique pensando que por aparecer aqui no programa, sempre assim, sorridente, todo arrumadinho, não é? Nesse cenário bonito, que eu tenho vida perfeita, vivo no mar de rosas, só na boa. Não, eu também tenho meus perrengues, assim como você tem, mas eu tenho alegria no meu coração porque eu tenho Cristo e eu desejo que você também tenha, porque não existe nada mais precioso na vida do que conhecer e amar o Senhor. No meio das lutas e das tristezas, Ele conforta o nosso coração e nos mostra que tudo está contribuindo para o nosso bem. É assim. Lembra das palavras de Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Significa que no meio das lutas e tristezas da vida, de alguma maneira, Deus está agindo para que a gente possa crescer, amadurecer, aprender, para que nós nos tornemos pessoas melhores e com experiência com Deus ainda mais profunda. Então, em nome de Jesus, vamos para frente. Se tem problema aí, tem problema aqui também, mas se tem solução aqui, tem solução aí, porque o mesmo Cristo que está comigo, Ele está com você. É a bênção de Deus que nos faz prosperar em todos os sentidos e, em especial, é claro, no mais importante, prosperidade espiritual. Para que a gente viva em paz com Deus, com um coração cheio de paz e de esperança no Senhor. Eu tenho algo especial para você agora e combina exatamente com o que eu estou lhe dizendo, porque essa mensagem aqui nos fala a respeito do bendito Espírito Santo. Eu me refiro à edição da revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E aí, você já tem essa revista preciosa? Já pediu e já recebeu? Você já notou que para muitas pessoas a vida se tornou uma busca constante por sucesso, reconhecimento e realização? E muitas vezes, mesmo conquistando tantas coisas, elas continuam se sentindo vazias, cansadas, frustradas. Em meio a essa correria, muitos acabam se perdendo e fracassando onde realmente importa, que é a comunhão com o nosso Deus, a relação com o Senhor. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro sucesso começa com a presença divina, pois Ele é quem vai nos guiar pelo caminho da verdade, da justiça e da transformação. Essa revista Esperança, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores,
Ela vai ajudar você a entender, à luz da Bíblia, quem é o Espírito Santo, como ele atua e por que ele é essencial para uma vida plena e vitoriosa. Você pode receber a revista ligando para a gente. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21, ok? Até às 10h30 da noite. Nosso pessoal fica aí disponível para atender você. Repito, telefone é 0, o código da sua operadora. Nosso código aqui de área de Jacareí, São Paulo é 12 e o número 21 27 31 21. Outra opção é você mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, número 12982444449. Diga assim: eu quero a revista Esperança Espírito Santo, e a gente vai mandá-la gratuitamente para você. É sério, é para valer, não custa nada. Há um pessoal muito querido que apoia o trabalho da Novo Tempo, a quem nós chamamos de Anjos da Esperança. Esse pessoal querido já pagou a conta desse material para que você possa receber gratuitamente. Peça que a gente vai lhe mandar. E o Quarteto Arautos do Rei quer cantar? Eles sempre estão aqui comigo. Ouça agora essa linda canção, O que Deus Vê. Espelho e só vejo meus defeitos, vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores, minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, para as batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como ele foi, só depender de Deus, viver o amor. Peço todo dia que Ele seja o guia, ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Se Ele vai comigo, porque o que Deus é em mim
beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou, naquele que me comprou. Louvo o seu nome. Que bom que Deus não nos vê e não nos trata de acordo com o que somos e o que merecemos, né? Até porque se Deus fosse nos tratar de acordo com o nosso merecimento, estaríamos fritos, né? Estaríamos completamente perdidos. Nem o direito de viver nós teríamos mais. Que bom que o Senhor nos trata de acordo com a riqueza da sua graça, da sua misericórdia. Oh, acredite, por mais pecador que você seja, e eu também sou, Deus olha para a gente como filhinhos preciosos, destituídos da sua glória e carentes de sua graça, e essa graça bendita está estendida para todos quantos queiram. Eu gosto de dizer que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. Não é que a gente não tenha muito pecado, não, mas é que a graça de Deus é grandiosa, é extraordinária e ela está disponível a você e a mim. Em nome de Jesus, apegue-se a esse Deus bendito, desfrute a graça do seu perdão e receba também o poder transformador do Espírito Santo, para que em Jesus nós todos tenhamos uma nova vida, para que por meio do poder de Deus nós vivamos em santidade. Eu não tenho dúvida, as pessoas verdadeiramente felizes nesse mundo são aquelas que vivem em santidade. Viver em santidade significa viver junto daquele que é santo, viver pela fé conectado ao Senhor. Deus abençoe, já está aparecendo até o sermão, não é? Mas espera um pouquinho aí. Nós vamos agora para o intervalo e eu volto para o sermão, para a mensagem de hoje. Fica aí. Que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei. Muito bem, este é o seu programa A Voz da Profecia. E nós estamos nesse momento do programa exatamente na hora da gente abrir a Bíblia para estudarmos um pouco, para tirarmos alguma lição espiritual que seja significativa para a nossa vida. Até semana passada, nós estávamos na série Gente como a Gente, onde nós tratamos de personagens bíblicos, homens e mulheres citados na Bíblia e procurando tirar alguma lição espiritual significativa para a gente. Tanto dos acertos deles, como também dos erros, né? Você sabe que na vida é assim, a gente sempre pode aprender com os outros, tanto pelo bom exemplo, a fim de imitá-los, como vendo exemplos negativos e procurar evitar fazer ou cometer esses erros que outros cometem. Sempre há como aprender nessa vida. É preciso ter sempre um coração aberto para isso. Bom, alguns até já me perguntaram, uma vez que a série Gente como a Gente terminou, qual vai ser a próxima série? Espera um pouco aí, tá bom? Nós vamos seguir por algum tempo agora com temas mais soltos, livres, mas assim que possível a gente volta com a nova série aqui no programa A Voz da Profecia. Já viu aí o tema da mensagem de hoje? O fracasso do sucesso. Mas antes de
ler o texto bíblico, vamos orar juntos. Pense em Deus comigo. Pai querido, peço-te por tua bondade, Senhor, que tu me ilumines. E a todos que estão em oração comigo, para que tenhamos o entendimento correto da tua palavra e que essa mensagem seja luz para os nossos caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a reflexão de hoje com um precioso texto que está aqui no livro de Provérbios. Se você tem aí a Bíblia, Provérbios, capítulo 3. Vou ler os versos 5 a 7. Na minha Bíblia está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. A mensagem é: confie no Senhor de todo o seu coração, ou seja, profundamente, sinceramente. Não se apoie no seu próprio entendimento, ou seja, não se apoie na sua própria inteligência. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, ou seja, Ele vai mostrar para você qual é o caminho certo, desde que você o reconheça em todos os seus caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, isto é, não fique se achando, não é? Não fique pensando que você é o tal, que você é a coisa mais fofa do mundo, não é? Não, seja sábio aos seus próprios olhos, seja humilde, tema o Senhor e afaste-se do mal. Ou seja, confie no Senhor, reconheça o Senhor como Deus verdadeiro, seja obediente, reverente a Deus e, mais do que isso, faça o que é certo, fuja daquilo que você sabe que é errado. Como o nosso tema de hoje é o fracasso do sucesso, eu quero considerar com você alguns aspectos importantes, como, por exemplo, adversidades, dificuldades, problemas na vida. Você sabe que a adversidade é uma indesejada, não é? É uma inoportuna. Quando a adversidade chega, essa é uma visita que a gente não quer receber. Só que, ao mesmo tempo, as adversidades, ou eu diria assim, a adversidade é uma professora exigente e nos submete a testes difíceis de nós suportarmos. No entanto, por outro lado, o sucesso ele tem um índice de reprovação ainda maior que a adversidade. Sabia disso? Vou repetir. Apesar da adversidade ser dura, ser difícil de suportar, o sucesso ele traz um índice de reprovação ainda maior. Thomas Carlyle, um historiador escocês, ele escreveu que enquanto encontramos 100 homens que suportam a adversidade, encontramos apenas um capaz de permanecer inalterado na prosperidade e sucesso. Forte, não é? Vou repetir. Esse é um pensamento de um historiador escocês. Ele diz assim: enquanto nós encontramos 100 homens que suportam a adversidade, encontramos apenas um capaz de permanecer inalterado na prosperidade e no sucesso. Eu creio que isso porque é tremendamente desafiador conviver com o sucesso e ainda assim manter o equilíbrio moral, emocional, espiritual. Sem dúvida é um grande desafio viver o sucesso sem tornar-se arrogante, soberbo. Não é nada fácil combinar sucesso com humildade. O sucesso muitas vezes destrói pessoas, produz orgulho, arrogância, vaidade, desvio de conduta, abuso de poder, autoritarismo e, consequentemente, leva à queda, leva ao fracasso. Aqui mesmo em Provérbios, eu leio agora Provérbios no capítulo 16, isso, Provérbios 16, verso 18, ouça o que está escrito: antes da ruína vem a soberba,
e o espírito orgulhoso precede a queda. Repito, antes da ruína vem a soberba, o orgulho. E o espírito orgulhoso precede a queda, o fracasso. O orgulho leva à queda, leva ao fracasso. O orgulho é um sentimento que muitas vezes nós nem notamos, mas o desenvolvemos com pensamentos e atitudes sutis. E se nós não o vencermos, ele nos vencerá, nos destruirá. Orgulho foi o primeiro pecado que surgiu no universo. De acordo com a Santa Bíblia, profeta Isaías capítulo 14, profeta Ezequiel capítulo 28, Apocalipse capítulo 12, esse foi o principal motivo porque Lúcifer, o anjo de luz, foi expulso do céu e finalmente será lançado, de acordo com a Bíblia, no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20. O orgulho causa brigas, divisões, mágoas, conflitos, guerras, injustiça, violência, mortes. Os orgulhosos, eles não ouvem os outros. Eles acham que estão sempre certos, são os donos da verdade, consideram-se merecedores de reconhecimento e de elogios. Se acham assim os melhores, os mais capazes de todos. No capítulo 4 do livro do profeta Daniel, nós temos o relato de um testemunho pessoal, escrito pelo rei Nabucodonosor da antiga Babilônia. Ele reinou com grande êxito durante 42 anos. Diz a Bíblia que em determinado momento tudo estava calmo ali para Nabucodonosor, no seu próspero reinado, até que um sonho o incomodou. Os babilônios, eles costumavam ver significado nos sonhos e cremos que, por isso, Deus usou sonhos para revelar suas mensagens àquelas pessoas. Então, após o sonho, a Bíblia diz que o rei, ele chama os sábios da Babilônia, conta para eles o sonho que teve e ele pede uma interpretação. Aqueles homens considerados sábios, imaginando que poderia significar algo ruim, e como eles tinham o costume de bajular, só de adular o monarca, eles só diziam coisas agradáveis. Então, imaginando que aquele sonho poderia estar trazendo uma mensagem negativa, eles preferiram se calar. E é nesse contexto que Daniel, o profeta de Deus, é chamado. E o rei lhe conta o sonho. Conhece a história? Está aqui no profeta Daniel, no capítulo 4. O rei diz assim para Daniel: olha, eu vi uma grande árvore, uma árvore gigantesca. Nela havia abrigo e sustento para todos os animais selvagens e para todas as aves. Mas um ser celestial desceu e gritou assim: derrubem a árvore, espantem os animais que se abrigam nela, porém o toco com as raízes deixem na terra e que ele seja molhado pelo orvalho do céu junto com os animais. Que o coração dele, referindo-se ao toco, que representava o próprio rei, seja mudado, para que não seja mais humano e sim de animal, ou seja, para que ele tenha uma natureza de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esse foi o sonho. E após contá-lo, o rei ele pede a Daniel o significado. E o profeta, sob inspiração divina, ele entrega a mensagem ao rei. E ele diz assim: rei, a grande árvore que foi vista representa o Senhor mesmo. O Senhor, rei Nabucodonosor. O Senhor se cresceu e se tornou forte. Quanto ao santo que desce do céu e ordena o corte da árvore, deixando o toco com as raízes, para ser molhado pelo orvalho do céu no meio dos animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Inclusive, me lembrei aqui que na série Gente Como a Gente, eu apresentei esse capítulo 4 do livro do profeta
Daniel como sendo o texto base principal da nossa mensagem, pensando na história do rei Nabucodonosor, e até coloquei o título da mensagem, O Altíssimo Tem Domínio. Se você não viu essa mensagem, pode procurar no NT Play, onde tem todo o acervo dos nossos programas, ou quem sabe no YouTube, O Altíssimo Tem Domínio, ok? Mas eu quero agora dar sequência à história, lendo aqui na própria Bíblia, Daniel capítulo 4, versos 24 a 26. Daniel está explicando ao rei Nabucodonosor o significado do sonho que ele teve. E agora ele diz assim, a partir do verso 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem quer. Veja, o profeta Daniel, usado por Deus, esclarece ao rei Nabucodonosor exatamente qual é a mensagem que o Deus verdadeiro está dando para ele. E na sequência dessa revelação, um princípio divino é comunicado ao orgulhoso rei. E o princípio é esse: os juízos divinos, eles podem ser evitados quando há arrependimento e confissão. Ouça o verso 27. Portanto, rei, aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Um apelo de Deus é feito por meio do profeta Daniel ao orgulhoso rei Nabucodonosor. Um chamado para que ele se arrependesse e não sofresse as consequências dessa vida dominada pela soberba, pela vaidade, pelo orgulho. No entanto, 1 ano depois dessa mensagem de juízo e desse apelo feito, Nabucodonosor continuou soberbo. Ele não mudou nada. Agora, versos 29 e 30. Ouça bem o que está escrito. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Se achando, hein? Apesar da mensagem de advertência e do apelo feito, o texto diz que passado 12 meses, ou seja, exatamente 1 ano, o rei não havia mudado nada. Provavelmente foi do alto dos seus famosos jardins suspensos que essas palavras foram proferidas, palavras carregadas de orgulho. Imediatamente está escrito, veio uma voz do céu que disse: este reino lhe foi tirado. Oh, amigo, amiga, quando eu penso nisso, é inevitável não pensar em mim, não pensar em você. Como que nós temos reagido às oportunidades que nos têm sido oferecidas pela graça de Deus? Como nós temos reagido às advertências e os chamados que Deus tem nos feito ao arrependimento? No caso de Nabucodonosor, não houve arrependimento e a sentença divina se cumpriu. Você conhece a história? O rei perdeu sua sanidade. Ele passou a se ver como um animal e a imitar seus hábitos e modo de vida. Sim, ficou semelhante a um animal, até que ele reconheceu a soberania divina e ele restabeleceu a sua razão, recuperou a sanidade e o reino.
E você quer ver como que o rei Nabucodonosor conclui o seu testemunho? Eu leio aqui o verso 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Bom, apanhou, mas pelo menos aprendeu, não é? Pior é quem apanha e não aprende, não é? Conhece alguém assim? Tomara que não seja você. E se você conhece alguém assim, continue tendo compaixão e misericórdia dessa pessoa ou dessas pessoas, porque enquanto há vida, há esperança, não é? Eu fico impressionado com essas últimas palavras do rei Nabucodonosor, quando ele diz assim: ele, referindo-se a Deus, tem poder para humilhar os orgulhosos. O que nós aprendemos com esse episódio? Cuidado com a síndrome de Nabucodonosor. Sou o melhor, mais capaz, mais inteligente. Eu sou a mulher mais habilidosa, a mais competente. Eu sou de todos o melhor, o maior. Quem pensa assim não passa de um imaturo ou de uma imatura, de uma pessoa iludida que vive fora da realidade, além, é claro, de estar longe de Deus. Esse, eu diria, é o verdadeiro fracasso do sucesso. Quando você permite, na expressão popular, que o sucesso suba para a sua cabeça e você se torne uma pessoa arrogante, prepotente, vaidosa, orgulhosa. E sabe que até mesmo quando nós alcançamos um certo êxito na vida espiritual, em nossa vida espiritual, em nossa vida cristã, a gente precisa ter cuidado, porque, assim, esse êxito na vida cristã, na vida espiritual, pode tornar-se causa de orgulho. Em toda a Bíblia nós somos alertados quanto a esse perigo. Cuidado para não ficar se achando muito santo, muito perfeito e muito justo e desprezando os outros. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós temos uma parábola curtinha, pequenininha, contada por Jesus. E essa parábola tem um final surpreendente. Eu quero ler com vocês. Está aqui no livro de Lucas, como eu disse, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Isso, a partir do verso 9. Lucas 18, versos 9 até o verso 14. É curtinha. Eu vou ler toda a parábola. Está escrito assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E agora a moral da história, Jesus diz: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você nota? Aqui o Senhor faz um contraste entre 2 personagens comuns naquela cultura. Um religioso fariseu e um desprezado publicano. Quando nós pensamos hoje nesse termo fariseu, logo nós associamos a uma pessoa hipócrita, falsa, um enganador, eu diria assim, um ator da religião. O pior tipo de gente. Porém, veja, nos dias de Cristo, os fariseus, eles pertenciam a uma elite religiosa, assim, altamente considerada em Israel. Eles cuidavam com os detalhes da observância da lei. Eram homens respeitados e admirados por muitos. Veja, por exemplo, que Nicodemos e Paulo
Eles eram fariseus. Jesus disse que um dia, na sua história, estando no templo, o fariseu ora para si e acerca de si mesmo. Ele se compara com os piores e ele diz assim: Senhor, eu não sou como os demais homens que são adúlteros, ladrões, roubadores. E ele diz ser melhor, listando suas virtudes, suas boas obras, seus méritos. Eu jejuo, Senhor, 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. Você percebe, ele está apresentando uma listinha de um perfeccionista, com ótimo desempenho, cheio de atos de justiça própria. Ele diz que é bondoso e ele merece o melhor. Na verdade, ele é um orgulhoso, vaidoso, iludido, que revela não conhecer a Deus e nem a si mesmo. Porque acredite, quando você conhece a Deus, quando você se aproxima dele para valer, e você contempla a sua santidade, sua pureza, sua dignidade, quando você está diante da grandeza de Deus, da sua soberania, da sua sabedoria e da sua graça, isso revela um gigantesco contraste com sua própria condição, com a nossa realidade, de pecadores rebeldes, obstinados, impuros, infectados pelo vírus do pecado. E aí nós admitimos nosso estado de indignos, de corruptos, de perdidos, sentenciados à morte por conta dos nossos pecados. O outro homem que vai ao templo orar, Jesus diz, é um publicano, um coletor de impostos, que era na cultura judaica daqueles dias, era visto como símbolo de corrupção, de roubo e traição. Os fariseus, eles comparavam os publicanos às prostitutas e aos pagãos, aos descrentes. E como é que o publicano ora? Aqui no verso 13, eu faço questão de reler. Lucas 18, verso 13. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. O publicano reconhece sua condição de um indigno pecador. Ele não tem mérito nenhum. Ele está totalmente dependente da graça divina e assim ele clama por misericórdia. Esse sim, esteve perto de Deus e teve sua oração ouvida e atendida. Não é exatamente esse o surpreendente final? Jesus diz: digo a vocês que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele, não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O publicano foi justificado, foi perdoado, e não o fariseu. Qual é o ensino? A salvação é para aqueles que não se julgam dignos dela. Cuidado, amigo, cuidado, amiga. O orgulho pode lhe deixar fora do céu. E você me dirá: pastor, é bom você ter cuidado também. Oh, sim, todos nós, Por causa do orgulho, Lúcifer foi expulso do céu. E por essa mesma causa, todos nós corremos o risco de ficar fora dele, de não entrarmos lá. Deus tenha compaixão de nós. Estou pensando agora no livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Ali nós temos o relato de 7 cartas que, a princípio, são destinadas a 7 igrejas cristãs que existiam no primeiro século, em 7 diferentes cidades de uma região do mundo chamada, na época, Ásia Menor, hoje onde está a Turquia. Essas cartas, as 7 cartas do Apocalipse, fazem parte de um escopo profético, onde cada igreja corresponde a um período da igreja cristã ao longo dos séculos. São 7 igrejas que representam o cristianismo em diferentes momentos, desde os dias dos apóstolos até os últimos dias da história desse mundo, antes do retorno de Cristo à Terra.
Nós cremos, inclusive, esse é um pensamento comum no meio cristão, de que nós estamos vivendo hoje exatamente no período, no 7º período, o último período, que corresponde à igreja de Laodiceia. E interessante que o que a Bíblia diz, profetiza, é de que este seria um tempo marcado por um cristianismo morno e dominado por orgulho. Eu preciso ler o texto para você, está aqui em Apocalipse capítulo 3. Vou ler os versos 14 a 17. Ouça bem, está escrito assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, ou as obras que você realiza, que você não é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico e estou bem de vida, e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Palavras fortes do Senhor. Ele está referindo-se aqui a crentes, cristãos, iludidos quanto à sua real condição espiritual. São pobres, cegos e estão nus, diz a Bíblia. Então, em sua misericórdia, o Senhor oferece e aconselha. Olha aqui agora no verso 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Oh, Deus bendito! Toda vez que Deus repreende, Ele faz isso por amor aos seus filhos. E, aliás, até o próximo verso, né? Deus diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Observe para o pobre, porque Deus diz: você é pobre, cego e nu. Para o pobre, Deus diz assim: eu ofereço ouro. Verso 18, não é? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Se acha rico, mas é pobre. Mas Deus diz assim: eu ofereço ouro para você, para que você se torne verdadeiramente rico. Esse ouro, é lógico, aqui é uma indicação espiritual e não material, literal. Quando Deus diz que Ele oferece ouro para que a gente seja verdadeiramente rico, a referência aqui é uma fé genuína, provada, purificada, experimentada, amadurecida, uma fé prática, inabalável. E para aquele que diz Deus está nu, Ele diz assim: eu lhe ofereço vestes brancas. Estas vestes brancas correspondem à justiça de Cristo, os seus méritos. Porque nossa justiça, como diz o profeta Isaías, são trapos imundos, sujos, rasgados, imprestáveis. Nós não temos méritos, só temos deméritos. E aí Deus diz assim: e para o cego, colírio. O colírio representa o Espírito Santo, que dá discernimento da palavra de Deus, que nos guia a toda a verdade, que nos faz lembrar o que o Senhor nos ensinou, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é como o colírio, porque o orgulho cega o entendimento. Já partindo para a conclusão, nós precisamos cuidar com o orgulho que provoca o fracasso do sucesso. Eu gosto de um texto que está no livro Audiências com o Eterno, página 261, do pastor Amin Rodor. Lá está escrito assim: muitos facilmente se esquecem de quem eles eram quando chegam a ser o que Deus permitiu que eles se tornassem. Eu vou repetir. Essas palavras me fizeram pensar bastante nos últimos dias. O texto diz assim: muitos facilmente se esquecem de quem eles eram quando chegam a ser o que Deus permitiu que eles se tornassem. E mais, a taça do sucesso
pode ser levada sem respingar, apenas por mãos que não tremem. Forte, não é? Repito, a taça do sucesso pode ser levada sem respingar, apenas por mãos que não tremem. Nosso perfeito exemplo nesse tema, nesse quesito, nossa inspiração é o Senhor Jesus Cristo. Lembra das palavras de Paulo que estão na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5? Paulo diz assim: tenho em vocês o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Aquele que mesmo sendo Deus não se apegou a isso, pelo contrário, ele se esvaziou. E se apresentou em figura humana, se apresentou como um ser humano, e um ser humano servo, e um servo obediente até a morte, morte de cruz. Mas Paulo diz: Deus, porém, o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, sim, Jesus é o nosso perfeito exemplo de genuína humildade, de alguém que em momento nenhum deixou-se, pelo sucesso, ser dominado pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade. Bendito Cristo, que haja no seu coração e no meu também os mesmos sentimentos que verificamos na vida de Jesus, nosso modelo perfeito. O quarteto agora vai cantar. E essa música, em realidade, é uma oração pedindo a Deus que nos torne pessoas verdadeiramente puras. Ouça essa linda canção. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde
estarão e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Essa oração em forma de música, de canção, eu tenho certeza que Deus ouve e atende com muito prazer. Até porque só com a bênção de Deus, né, podemos nos tornar pessoas genuinamente puras. Porque nós já nascemos, infelizmente, com um coração impuro, com uma natureza tendenciosa ao pecado. Que pena que nascemos com essa marca negativa. Mas quando você se joga nos braços do Senhor e ora com sinceridade, clamando por pureza, por transformação, por renovação da vida, o Senhor age. E agindo Deus, quem impedirá? Deus lhe abençoe para que você e eu e nós todos não sejamos vítimas do orgulho que causa o fracasso do sucesso. Não é? Eu quero, antes da oração, apenas ler um texto que é conhecido e lindo, está no profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. É uma orientação do Senhor para você e para mim. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ouviu bem? Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Você tem se desenvolvido bastante no sentido intelectual, aprofundado os seus conhecimentos. Ok, isso é ótimo, mas não fique se achando por causa disso. E você tem prosperado financeiramente, tem tido aí um bom dinheiro, tem dinheiro aplicado, tem muitos móveis e imóveis, muitos recursos financeiros, cuidado. Nem por isso fique se achando. Não se glorie por conta das suas riquezas. E o texto diz também, não se glorie o forte na sua força. Até porque, assim como as riquezas, a força também com o tempo passa. O que você e eu precisamos é conhecer o Senhor e nos concentrar nele. Porque no Senhor está nossa sabedoria, nossa riqueza, nossa força. No Senhor está nossa glória. Deus lhe abençoe. Que o Senhor dê a você e a mim, a todos nós, um coração humilde. Vamos orar juntos? Pai querido, estamos aqui nas Tuas mãos e te pedimos, Senhor, santifica-nos na verdade, para que não sejamos dominados pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, pelo contrário. Concede-nos, Senhor, um coração simples e humilde, que te ame e ame os nossos semelhantes. Nós oramos com gratidão e na certeza da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga. E vamos para frente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se esqueça nunca, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, um beijo no seu coração, a gente se vê semana que vem. Tchau.